Seja bem-vindo, aluno do curso de atualização para condutores de veículos de emergência. Finalizando essa nossa trinca, de aulas, começamos com a aula de infração e penalidades, depois a aula 5 somente de penalidades e fechamos agora com a aula falando sobre crimes de trânsito, aula 6. Vamos lá então. Crime de trânsito. Definição do que seja o crime de trânsito. Crime é a ação de uma conduta proibida pelo tipo penal incriminador. Existe um código penal, neste código penal estão descritas várias condutas proibidas na sociedade, e essas condutas possuem as suas respectivas penalidades, certo? E a partir daí, essas condutas são analisadas perante a autoridade judicial, e aplicadas as respectivas penalidades referente às condutas proibidas. Já o crime de trânsito é praticamente a mesma coisa, só que essas condutas elas estão previstas no CTB, porque são condutas realizadas nas vias públicas e também são condutas direcionadas à relação de trânsito. Tudo bem? O ato de circular, parar, estacionar e operação de carga e descarga. São condutas que estão relacionadas com essa situação de trânsito. Então, o crime de trânsito é uma infração penal que coloca em risco a vida do motorista e das demais pessoas numa via pública, no caso, os demais usuários, certo? É importante salientar que no Código de Trânsito brasileiro não possui o crime mais pesado, vamos dizer assim, é o homicídio culposo, ok? E o homicídio culposo significa que a pessoa não teve a intenção de matar. Que fique bem claro isso. Existem outros dois tipos, que é o homicídio doloso, que tem dolo, que tem a intenção. Ele não é analisado pelos olhos do CTB, mas sim pelo Código Penal. E o outro é o dolo eventual, que seria quando se assume o risco de matar. Esse também não tem previsão no CTB. Por mais que a atitude no trânsito consiga enquadrar em dolo eventual, aí ele sai do Código de Trânsito e ele vai ser analisado pelo Código Penal com a aplicação das penalidades do Código Penal. Porque o Código de Trânsito brasileiro só prevê homicídio culposo, só prevê lesão corporal culposa, que é quando não tem a intenção. Tranquilo? Eu vou já deixar claro isso para que não haja dúvida no transcorrer da aula quando nós falarmos sobre esses assuntos. Algumas condutas são consideradas somente crimes de trânsito, outras consideradas somente infração de trânsito e outras consideradas infração e crime de trânsito. Lembra que nós falamos isso na aula sobre infração? Então não vou nem retomar. Como já dissemos, muitas condutas descritas como infração e que levam à suspensão do direito de dirigir são também qualificadas como crime de trânsito. Muitos condutores desconhecem de que a mesma atitude gera dois processos, um administrativo, causado pela infração, e o outro judicial, criminal, causado pelo crime. O administrativo no órgão executivo de trânsito e o judicial criminal no tribunal judicial responsável pelo caso em questão. Tudo isso nós falamos quando falamos sobre infração de trânsito na aula 4. Na maioria das vezes, as duas ações geram punições diversas e conforme a demanda dos órgãos em tempos diferentes. Vamos dar um exemplo de algumas condutas. Então vamos aqui.
avançar o sinal vermelho semáforo, não utilizar o cinto de segurança do veículo, utilizar o celular enquanto dirige, são consideradas somente infração. Homicídio culposo causado por um sinistro, lesão corporal causada por um sinistro, são considerados somente crime. Dirigir alcoolizado acima de 0,33 mg por litro, não prestar socorro no carro de sinistro, disputar corrida, são considerados infração e crime. Tudo bem? Tranquilo? Então aí o condutor ele vai responder nas duas esferas, esfera administrativa e esfera penal. A partir desse entendimento, seguem os crimes de trânsito descritos com suas respectivas penas iniciais, que é o que nós vamos ler agora, algumas explicações para que você entenda alguns pormenores aí da descrição dos crimes. Vamos lá então, que é o que chamamos de crimes em espécie. Começamos com o artigo 302. O artigo 302, pessoal, ele vai falar praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Culposo, sem intenção. A pena para esse crime é de 2 a 4 anos, certo? Além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Vocês vão ver que essa suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, essas penas, elas são chamadas de penas restritivas de direito, porque ela vai restringir um direito do condutor, do cidadão, que é o direito a dirigir. Ele vai ter o seu direito de dirigir suspenso. Ele vai ter o seu direito de dirigir proibido. Tudo bem? Então, essas penalidades são chamadas de penas de restritivas de direito, tá? A detenção, a reclusão, são chamadas de penas privativas de liberdade, porque vai privar aquele cidadão da liberdade, ok? Tem uma diferença aí. A detenção começa em regime semiaberto, a reclusão em regime fechado. Tudo bem? Essa penalidade de suspensão, proibição, tarará, ela vai estar em quase todos os artigos de crime, como penalidade, tá bom? Seguindo então o raciocínio, praticar homicídio culposo, detenção de 2 a 4 anos. Agora, se o agente ele não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, então ele não tinha habilitação, ou ele praticou em faixa de pedestres ou na calçada, ele praticou esse crime, ou ele omitiu socorro, então ele deixou de prestar socorro, ou ele, quando cometeu esse crime, ele estava no exercício da sua profissão ou atividade, né, na qual ele estava conduzindo o veículo de transporte de passageiros. Se ele tiver essas agravantes, a pena dele vai ser aumentada de 1/3 à metade. Tudo bem? E vai ter um outro agravante pior ainda, que se ele estiver sob influência de álcool ou substância psicoativa. Se ele estiver sob influência de álcool e substância psicoativa, essa pena dele, ela sai de detenção e ela vai para reclusão de 5 a 8 anos. Tudo bem? E mais aquelas penas restritivas de direito que nós já lemos aqui, certo? Tudo bem, o artigo 302, seguindo. O artigo 303 é praticamente a mesma coisa, a única diferença é a descrição do próprio ato, da conduta. Porque no 302 é homicídio culposo, no 303 é lesão corporal culposa. Praticar lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos, certo?
e aquela pena restritiva de direito que nós já falamos. Suspensão, proibição, tal. Se o agente, mesmo as questões ali das agravantes, não possuir PPD ou carteira, então ele não tem habilitação, ou ele praticou em faixa de pedestre ou na calçada, ele omitiu socorro, ou se ele estava exercendo sua profissão e estava conduzindo veículo de transporte de passageiros, a pena vai ser aumentada de 1/3 à metade. E se ele cometeu esse crime sob ação, sob influência de álcool ou substância psicoativa, aí o que vai acontecer com ele? Essa detenção de 6 meses a 2 anos vai para reclusão de 2 a 5 anos. E as penas restritivas de direito que nós já lemos. Então ele sai do regime semiaberto e vai para o regime fechado e com mais tempo ainda. Não é? De 6 meses a 2 anos para 2 anos a 5 anos. Ok? Segue a linha. O artigo 304 é a famosa omissão de socorro, que nós vamos abordar com mais clareza na aula de primeiros socorros. Vou ler aqui. Deixar o condutor do veículo na ocasião do sinistro de trânsito de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros. Então, se o terceiro foi lá e fez porque eu não fiz, uma outra pessoa, eu não vou ser livre, inocentado por isso. Eu vou continuar sendo julgado, tudo bem? Não é porque o outro fez lá e a vítima ficou boa que eu vou ser inocentado. Não. Ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Então, pessoal, isso aqui deixa bem claro que uma vítima com ferimentos leves se enquadra no crime. Se é crime, eu posso mexer na cena do crime? Não. Ferimentos leves. Então, olha só. Colidir com a motocicleta, o motociclista caiu e ralou a perna. É ferimento leve? Sim. Queimou a perna no escapamento. É ferimento leve? Sim. Ralou o braço, é ferimento leve? Sim. Cortou a cabeça, é ferimento? Sim. Se é ferimento leve, pode ser considerado crime no 304? Sim. Se eu sou o condutor que estava no veículo, que eu me envolvi tudo, que eu sou ali, eu sou responsável? Sim. Eu preciso prestar socorro? Sim. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? Pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Tudo bem? Tranquilo? Essa é uma situação que, se eu não prestar o socorro, eu vou responder judicialmente aqui pelo 304 e lá no 176 que nós vimos que causa suspensão do direito de dirigir. Vou responder nas duas esferas, tá bom? 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro de trânsito para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Um detalhe importante no 305. Tá falando que tem vítima? Não. Então, se você colidir com algum veículo, resolva o problema lá, não fuja. Porque o 305 ele está falando aqui, afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro para fugir à responsabilidade penal ou civil. Nós falaremos sobre essa questão da responsabilidade penal ou civil, porque um sinistro de trânsito, mesmo que não tenha como consequência a vítima, um crime, porque se tem vítima é considerado um crime de trânsito, porque nós acabamos de falar que ferimentos leves, né, é considerado. Houve uma colisão, então teve um problema com o bem, amassou o veículo, estragou o veículo, não é uma perda de um bem. Então, não vai gerar uma responsabilidade civil ou eu bater o meu veículo num muro, num poste.
numa fachada de um prédio, não vai gerar uma responsabilidade civil? Imagine que eu bati sozinho, não tem mais ninguém envolvido. Eu colidi sozinho lá com um poste lá. Vai gerar uma responsabilidade civil, sim ou não? Vai. Então eu não posso sair do lugar, afastar-se do lugar, fugir, eu não posso. Eu tenho que ficar ali, chamar o que tem que chamar. Vocês estão entendendo? Se eu fugir dali, vou responder pelo 305, tá? Seguindo, 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool ou de outra substância psicoativa que determine independência. Detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão. Então, novamente aqui, a pena restritiva de direito. Detenção de 6 meses a 3 anos. Detalhe, aqui o 306 vai ser o enquadramento quando ele fazer lá o teste do etilômetro e der mais que 0,33. Menos que 0,33 vai dar o quê? Somente infração de trânsito, né? Até 0,33, vamos dizer assim, né? Vai dar infração de trânsito e com a suspensão do direito de dirigir. Agora, se der 0,34, aí é crime. Aí o condutor vai acontecer com ele o quê? Não está lá na blitz? Não está no ato do crime? Vai ser preso em flagrante. Tudo bem? Tranquilo? Professor, eu tenho uma dúvida. No caso do sinistro de trânsito com vítima, eu também não vou estar lá na cena do crime? Eu também não teria que ser preso em flagrante? Teria. Mas existe um artigo que nós vamos ler no final da nossa aula que fala que se eu prestar socorro, eu não vou ser preso em flagrante. Tamanho é a importância de prestar o socorro para a vítima, tá bom? Ele me livra deste procedimento que de ser conduzido à delegacia para ser preso em flagrante pela autoridade do delegado, né? Tudo bem? Agora, no caso do álcool, aí não tem jeito, não é verdade? Tá lá, assoprou o bafômetro, deu 0,34, conduzido à delegacia. Tá bom? Muito bem. Artigo 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo impostos com fundamento neste Código. Observação. Nos casos de suspensão judicial, parágrafo único, nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293 a permissão para dirigir ou a CNH. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão de proibição. O que seria isso aqui? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que analisar, essa observação. Tá? Nos casos de suspensão judicial. Então, olha aqui, ó. A pessoa foi suspensa. Ele está suspenso o direito de dirigir. Ele está proibido de obter a CNH. Qual que é essa suspensão? Qual que é essa proibição? É essa aqui, ó. É essa pena restritiva de direito que nós estamos toda hora lendo aqui. Essa suspensão não é aquela suspensão quando nós estudamos lá as penalidades das infrações. Não é aquela. Essa suspensão é a suspensão judicial. É no caso desse condutor aqui que violou, ele já cometeu um crime, ele já foi condenado por esse crime e ele foi penalizado pela autoridade judicial a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação. É essa aqui. Ela está aqui no 306, ela está aqui cadê? Aqui não. Ela está aqui no 303, ó, obter a permissão, parará. Ela está aqui no 302, suspensão ou proibição de obter. E ela vai estar mais para frente nos outros também. É essa penalidade. Então, subentende-se, né? Vamos imaginar aqui essa situação do 306. O condutor João foi pego lá conduzindo o veículo alcoolizado. Deu
0,35. Foi conduzido à delegacia, foi preso, tal, aí foi e pagou fiança e respondeu em liberdade, daí correu o processo, foi condenado. Aí o juiz foi lá e deu para ele lá que ele ia ficar um tempo lá, tal, e ficar suspenso o direito de dirigir por 4 anos. O juiz pode? Pode. Aí, passado o tempo lá, tá dentro desses 4 anos, o João vai e é pego dirigindo o veículo. Ele violou a suspensão dada pelo juiz? Violou. Então ele vai ser enquadrado aonde? No 307. Tudo bem? É isso que está falando. Tá bom? Por isso que ele fala aqui no parágrafo único, nas mesmas penas incorre o condenado, que deixa de entregar a permissão para dirigir ou a CNH. Porque aqui, quando ele acontece isso aqui, ó, e ele toma essa penalidade aqui, ele tem que entregar a CNH ou ele tem que entregar a PPD, certo? Se ele não fizer isso, aí o que vai acontecer com ele? Ele vai vir aqui para o 307, porque ele não entregou. Tudo bem? E qual que vai ser a pena dele? Detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão de proibição. Porque ele violou essa suspensão, ele violou essa proibição, então vai ser um novo prazo, vai dar mais uma para ele, tá? Para ele aprender. Artigo 308. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição, demonstração de perícia e manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente. Lembram daquela infração de fazer manobra, aquela coisa toda de corrida, né? Aquele incluiu tudo em um só, 308. Corrida, competição automobilística, exibição de demonstração de perícia e manobra, não autorizado pela autoridade competente. Mas aqui tem um grande detalhe. Gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. E o que seria isso? Causar um sinistro de trânsito. Independentemente se tem vítima ou não. Causou um sinistro, então vamos imaginar, estou lá fazendo lá uma manobra, uma demonstração de perícia, empinando a motocicleta, ou dando um cavalinho de pau, ou, né, perco o controle e vou lá e bato no poste. Causei uma situação de risco à incolumidade pública ou privada? Sim ou não? Sim. Então estou enquadrado no 308. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos. Multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão, novamente a pena restritiva de direito que nós já falamos. Se da prática desse crime aconteceu uma lesão corporal de natureza grave com alguém ali, e as circunstâncias demonstrarem, que circunstâncias? As que levaram a esse sinistro, demonstrarem que o condutor não quis o resultado, ele não fez com intenção, e também ele não assumiu o risco de produzir. Aí a pena dele vai ser uma pena privativa de liberdade de reclusão. Observem que aqui é uma detenção de 6 meses a 3 anos. Aqui vai para uma reclusão de 3 a 6 anos. Então aumentou a pena dele, ele vai para regime fechado. Professor, e por que ele está falando aqui que as circunstâncias demonstrarem que ele não quis o resultado e ele não assumiu o risco? Gente, porque se ele quiser o resultado, nós já falamos isso no início da aula. Se ele correu e ele causou uma lesão corporal querendo esse resultado, essa lesão corporal que está falando aqui, lesão corporal de natureza grave, ela passa a ser uma lesão corporal dolosa. Porque a lesão corporal dolosa não é quando tem dolo, não é quando a pessoa tem a intenção, é o que ele está falando. Então tem que ser provado para ficar aqui no CTB, para ser enquadrado no 308, com essa agravante, que ele não quis
o resultado, que foi culposo. Porque se for doloso, já era, ele vai lá para o Código Penal. E a mesma coisa aqui, ó. Se ele assumiu o risco, significa que é dolo eventual. Então também sai daqui e vai para onde? Vai para o Código Penal, então não pode. Por isso que ele escreve aqui, o agente não quis o resultado e ele também não assumiu o risco. Tudo bem? Então, corrida com lesão corporal, privativa de liberdade de 3 a 6 anos. Detalhe, né? Natureza grave, a lesão corporal culposa, tudo bem, certo? E não é só a corrida, né? É a competição automobilística e ainda exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo. Se da prática do crime resultou em homicídio culposo, já escreveu aqui, culposo, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, porque senão não é culposo, é doloso, e não assumiu o risco de produzi-lo, porque senão não é culposo, é dolo eventual, a pena dele vai ser privativa de liberdade de reclusão de 5 a 10. Então ele sai de 6 a 3 e vai de 5 a 10 recluso, regime fechado, porque ele cometeu um homicídio culposo porque ele estava apostando corrida ou ele estava se exibindo. Tudo bem? Esse é o 308. 309. Dirigir veículo automotor em via pública sem a PPD ou sem a CNH. Esse aqui é a pessoa que não tem habilitação. Ou ainda, se cassado o direito de dirigir. Cassado. Esse cassado não é o cassado penal. É o cassado lá das infrações, das penalidades que nós vimos. Lembra? Cassação da CNH, aí nós falamos lá que a pessoa vai ficar 2 anos. Aí nesses 2 anos, a pessoa pega o carro e vai dirigir, cai numa blitz. Não é nem cair numa blitz, falei errado, desculpe. É gerando perigo de dano. Então significa o quê? Ele pega o carro, tá cassada a CNH dele, tá naqueles 2 anos lá de castigo. Ele pega o carro e bate. Causa um sinistro, porque é gerar perigo de dano, causar o sinistro. Tem que estar comprovado que ele gerou esse perigo de dano. Gerar perigo de dano é se envolver no sinistro. Tanto é que está escrito aqui, cassado administrativo. É aquele cassado que nós falamos lá das penalidades das infrações. Tudo bem? Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, tá? E não é só cassado, mocidade. É também sem a PPD ou sem a CNH. Tudo bem? Tá? Então, eu vou trazer aqui 2 exemplos interessantes só para que a gente analise. Vamos lá. Eu sou o proprietário do veículo. Lembra aquela historinha que eu contei que o meu filho pegou o carro? Muito bem. Se o meu filho pegou o carro e ele cai numa blitz, ele vai ser autuado, o meu filho? Não. Não vai ser autuado porque ele não tem CNH, não tem para onde ir a penalidade, não tem para onde, né? Quem que vai ser autuado? Eu, o proprietário, porque eu permiti. Lembra que nós falamos isso? Tranquilo? Muito bem, ele pegou a chave, né, e pegou o carro escondido. Agora, crime de trânsito. O meu filho vai responder crime de trânsito? Porque ele estava dirigindo sem carteira, aqui no 309, ele vai? Também não. Por quê? Porque ele não gerou perigo de dano, ele parou numa blitz, ele estava bonitinho. Para ele, meu filho, responder por um crime, ele tem que estar sem habilitação, né, inabilitado, mas se envolver num sinistro. Tudo bem? E às vezes não foi nem ele o responsável. Veio um outro veículo e colidiu com ele, não interessa. Gerou perigo de dano e vai ser enquadrado no 309. Olha que loucura. Tá bom? Detenção de 6 meses a 1 ano. Joia? Viram a diferença?
E aí, vocês vão me perguntar, e o pai? Né? E você, professor? O seu filho pegou. O senhor já vai responder lá pela infração de ter permitido, não foi? Foi. Mas só a infração ou o senhor vai responder por crime também? Também, olha aqui o 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada. Então, no caso da historinha do meu filho. Ou com a CNH cassada. Ou com direito de dirigir suspenso. Olha aí. Ou ainda com seu estado de saúde física e mental por embriaguez não esteja em condições de conduzir segurança. Então, são 4 situações. Sem habilitação, CNH cassada, direito de dirigir suspenso ou embriagado. A pessoa que permite, o proprietário que permite um condutor nessas 4 situações de pegar o veículo, e olha que fala assim, ó, não tem nada aqui falando sobre gerando perigo de dano. Ele caiu numa blitz, o proprietário já vai responder criminalmente pelo artigo 310. E aí só vai diferenciar o verbo permitir, confiar ou entregar. O entregar nós já falamos, tem que estar dentro do carro. O permitir nós já falamos, né? Eu dormindo, eu viajei, ou alguém pega a chave escondida. E o confiar? O confiar é aquela situação que a pessoa dá a chave para o outro. Ele fala assim, vai lá e dá a chave, vai lá e faz isso. A diferença entre o permitir e o confiar é somente essa atitude. E é difícil, às vezes, enquadrar isso numa situação ali de flagrante com o condutor. O condutor não vai virar e falar assim, o dono me deu e falou para eu vir. Ele não vai falar. Né? Ele vai falar que ele pegou escondido. Então a maioria dessas situações acabam sendo enquadradas no permitir, o que não vai mudar em nada. O proprietário vai responder do mesmo jeito. Não muda o verbo permitir confiar. A única diferença é que se for entregar, o condutor está no local. O que vai acontecer? O condutor não, o proprietário está no local. O que vai acontecer com ele? Conduzido à delegacia. E essa diferença só. Tudo bem? Porque ele está no local. Se ele cometeu um crime, 310 é crime? Sim, é crime, professor. Se ele está lá na cena do crime, ele vai ser conduzido para a delegacia. Mesma situação do 309. Cassado ou sem a CNH. Envolveu no sinistro, chegou a perícia, conduzido à delegacia. Tá bom? Tá ali na cena do crime, preso em flagrante. 311. Inovar artificiosamente em caso de sinistro de trânsito automobilístico com vítima, porque com vítima é crime, porque é lesão corporal, na pendência do respectivo procedimento, inquérito policial, processo penal, e mudar o estado de lugar de coisa ou de pessoa, a fim de induzir o erro ao agente policial. Então é mudar a cena do crime. Eu vou lá e mexo aqui, mudo aqui, ponho aqui, troco o carro de lugar, tiro ali, troco de lugar com a pessoa. Tá? Se eu fizer isso para levar o erro, o agente policial, o perito ou o juiz, para que eu me dê bem no processo, no inquérito policial, eu vou ser enquadrado no 300, isso comprovado, né? Eu vou ser enquadrado no 311, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. E para finalizar o 312, né? Que é trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação, concentração de pessoas gerando perigo de dano. Tudo bem? Também detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. O detalhe do 302 também é a questão do gerar perigo de dano. Então tem que ocasionar, essa conduta tem que ocasionar um sinistro. Ocorreu o sinistro é nesses lugares e foi constatado que o veículo estava correndo, vamos dizer assim, acima da velocidade, uma velocidade incompatível, crime de trânsito, tá? 312. Informações importantes sobre os crimes de trânsito. As penalidades impostas em decorrência de crimes de trânsito são reclusão, falamos aqui várias vezes, detenção, também falamos aqui várias vezes, cassação da CNH, proibição de se obter a CNH, suspensão do direito de dirigir, são infrações restritivas de direito,
Multa também é uma restritiva de direito. E frequência obrigatória em curso de reciclagem também é uma pena restritiva de direito. Tudo bem? Tranquilo? As únicas que são privativas de liberdade, reclusão e detenção, ok? A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades, como, por exemplo, ela mais a detenção, ela mais a reclusão. O cidadão vai cumprir primeiro a detenção, terminou o prazo da detenção ou da reclusão, aí ele vai começar a cumprir a suspensão ou a proibição de se obter a habilitação à CNH. A penalidade de suspensão ou de proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. Então, o juiz pode dar até 5 anos, hein? Então, imagine lá um condutor cometeu lá um crime e aí ele pega 2 anos ou 3 anos, vamos pegar 3 anos aí detido, detenção, 3 anos. E mais 5 suspenso. Então, 5 com 3, 8. 8 anos respondendo pelo crime, sem poder dirigir. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, com medida cautelar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar em decisão motivada a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção. A qualquer momento, não precisa chegar lá no final e ser condenado, não, tá? E nós vemos muito isso, né, na mídia, nos jornais, né? Um caso aí de muita repercussão na mídia, aí a autoridade judicial já determina que aquele cara tem aí penas restritivas de direito, né? Então já solicita aí que ele, já solicita não, né? Já dá a ordem que ele não pode dirigir, que ele tem que dormir tal hora, que ele não é para ficar bebendo em bar, certo? Ao condutor de veículo nos casos de sinistros de trânsito de que resulte vítima, não se imporá prisão em flagrante nem se exigirá fiança se prestar pronto e integral socorro àquela. Nós já falamos sobre isso. Vamos retomar esse assunto quando falarmos de primeiros socorros, né? A importância de prestar o socorro, porque nós só não somos levados à delegacia, conduzidos à delegacia e não somos obrigados a pagar a fiança, porque existe esse artigo aqui que fala que se eu prestar o socorro, né, porque eu causei o sinistro, caso eu preste o socorro, eu não serei preso em flagrante nem pagarei fiança. Tudo bem? Porque o certo seria isso, eu não cometi um crime, a polícia chegou lá, eu não sou o agente que cometeu o crime, então eu deveria ser conduzido, não é? Preso em flagrante, igual o álcool, igual a cassação, que nós já dissemos aqui, né? Cassação, lembrando, gerando perigo de dano, certo? Ou sem habilitação, gerando perigo de dano, certo? Todos esses casos, a pessoa é conduzida. Então, sinistro de trânsito teria que ser também, é um crime, né? Com vítima. Mas aí, por causa desse artigo, é liberado. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração. Vamos ver quais são. Com dano potencial para 2 ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Utilizando veículos sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Sem possuir PPD ou CNH. Com PPD ou CNH de categoria diferente da do veículo. Continuando, quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. Utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. E sobre faixa de trânsito temporário ou permanentemente destinada a pedestres. Então, na faixa de pedestre. Os crimes relacionados nos artigos 302 ao 312, que foram os descritos aqui e explicados, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos,
deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em uma das seguintes atividades. Isso aqui que eu acabei de ler, pessoal, é o artigo 312-A. Deixa eu explicar ele melhor para vocês. Como nós já dissemos, existem as penas restritivas de direito e as penas privativas de liberdade. As penas privativas de liberdade são piores, não é verdade? Detenção e reclusão. Na maioria dos casos, ou melhor, praticamente em todos, esses crimes de trânsito são considerados crimes de menor potencial ofensivo, certo? Muito bem. Lá no Código Penal, ele fala que os crimes com um período aí de penalidade menor, se não me falha a memória, tá, pessoal? Posso estar errado. Eu acho que são menor que 2 anos. Os crimes que têm como penalidade menor que 2 anos, eles podem ser transformados, tá? A penalidade de privativa de liberdade, ela pode ser transformada em restritiva de direito. Então, por exemplo, ao invés da pessoa ser levada lá, né, ao presídio, cumprir lá a reclusão ou a detenção, ele vai prestar serviço à comunidade, ele vai ficar suspenso o direito de dirigir, ele vai pagar uma multa ou uma cesta básica. São várias as situações de penas restritivas de direito. Então pode haver essa mudança. O CTB não, o Código Penal autoriza. E aí o 312 entra dizendo que quando ocorrer essa mudança, essa substituição, quando o juiz substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva, o juiz tem que determinar que essa pena restritiva de direito seja por meio de prestação de serviço à comunidade nas seguintes atividades. Quais elas? Trabalho aos fins de semana em equipes de resgate dos corpos de bombeiro e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito. 2. Trabalha em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de sinistros de trânsito e politraumatizados. 3. Trabalha em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito. E 4. Outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de sinistros de trânsito. Significa que o CTB está dizendo assim, para a autoridade judicial, para o juiz, quando for aplicar essa pena de restritiva de direito, pôr o cidadão para, pelo menos, cumprir esse serviço à comunidade numa situação de atividade relacionada ao trânsito, às questões de sinistros, a ele presenciar ali como é que é uma situação de recuperação no hospital, como é que é o trabalho do corpo de bombeiros na hora de ficar realizando primeiros socorros. É para ele ir para uma casa de recuperação de pessoas que estão ali em situação vulnerável devido a situações de sinistros. É para ele trabalhar no pronto-socorro dos hospitais, recebendo pessoas vítimas de sinistro, para pelo menos ele vivenciar as consequências das atitudes erradas no trânsito, as quais ele fez um dia. É essa a ideia. É muito louvável esse 312-A. Porque pega lá o cidadão e põe ele para trabalhar lá no orfanato, ou lá no centro de idosos, tudo bem, é legal, mas direciona ele para uma questão do trânsito, para ele sentir na pele a complexidade que é essa situação, desde o trabalho de atendimento na via, pelo SAMU, pelo Corpo de Bombeiros, até
a recuperação das vítimas nos hospitais e em centros de reabilitação. Tudo bem? Seguimos. Aí o 312B, ele vai falar o seguinte, olha que loucura. Aos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 302 e no parágrafo 2º do artigo 303 deste Código, não se aplica o disposto no inciso 1 do caput do artigo 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Ou seja, parágrafo 3º do artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool. Pena de reclusão de 5 a 8 anos. Lembram disso? Parágrafo 2º do artigo 303. Praticar lesão corporal culposa na direção do veículo, também sob influência de álcool. Pena privativa de liberdade de reclusão de 2 a 5. Lembra que aumentava? Né? Então, tanto o homicídio culposo quanto como a lesão corporal culposa sob influência de álcool ou substância psicoativa, ele saía da detenção e ia para a reclusão, 1 de 5 a 8 e 8 de 2 a 5. Muito bem. Essas duas situações não poderão ser substituídas por penas restritivas de direito, conforme prevê o inciso 1 do artigo 44 do Código Penal. Tá? Então, cometeu isso aqui, pessoal, o parágrafo 3º do 302 e o parágrafo 2º do 303, o cidadão vai para a pena privativa de liberdade. Reclusão de 5 a 8 e de 2 a 5. Não vai poder prestar serviço para a comunidade. O juiz não vai poder trocar, que é o que estava falando o parágrafo anterior, certo? O 312A. Tudo bem? Não vai poder. As outras todas demais podem. Agora, essas duas não. É o que ele está falando ali, tá? No 312B. Tudo bem? Entendido isso aqui? Joia. Fechamos, então, a nossa aula 6, né, sobre crimes de trânsito, para que você tenha o entendimento da complexidade e das consequências dos atos errados nas vias terrestres, utilizando veículos automotores. Um grande abraço e até a próxima aula.